O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2022. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor deriva todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. A Ascensão do Senhor, a 29 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Já ouvimos a data da Páscoa deste ano. A Igreja já anuncia no dia da Epifania
o dia da Páscoa e das celebrações, né, do ano que já vai acontecendo, né? Já estamos no segundo dia do ano, no finalzinho já do segundo dia. Daqui a pouco já é 31 de dezembro de novo, e o tempo já passou, né? Começou e o tempo vai passando. Então, no mistério do tempo que vai passando, nós vamos contemplando a presença de Deus que vai se revelando, que vai se mostrando a nós, que vai se deixando conhecer, né? Que vai se deixando ver por nós no mistério litúrgico que nós vamos vivenciando ao longo do ano. Nós celebramos hoje a festa da Epifania. Nós temos mas existem 3 epifanias, 3 manifestações de Deus neste tempo de Natal. 3 manifestações de Deus que nós vivemos nesse tempo de Natal. Assim como nós celebramos o Natal com 5 festas, e hoje é a 4ª festa, nós temos no tempo de Natal 3 epifanias. Quais são as 3 epifanias? A primeira é por ocasião da apresentação do menino Jesus. Quando o velho Simeão toma o menino Jesus nos braços e apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Veja a profundidade deste gesto do velho Simeão. O menino que ele apresentou é Deus. Como Samuel, que foi apresentado no templo. O texto, né, a leitura do texto da apresentação de Samuel aconteceu antes do Natal. Quando Ana vai ao templo apresentar, ela vai, num primeiro momento, pedir a Deus a graça do filho. Deus concede a ela a maternidade. Depois de 8 dias, ela volta para apresentar o menino a Deus. E Jesus, menino, vivendo segundo a lei de Moisés, também foi apresentado. José e Maria foram ao templo para apresentar o menino. E o velho Simeão pega o menino e apresenta, né, consagrando-o a Deus. E eu gosto de refletir, de pensar desta maneira. Por que é que o menino foi apresentado a Deus se o menino que está sendo apresentado é Deus? Na verdade, o menino, ao ser apresentado, ele está sendo colocado sobre o mundo. O Senhor do mundo, o Criador do mundo, está sendo manifestado, né, e está sendo colocado sobre o mundo, para que o Senhor do mundo leve de volta as pessoas no mundo para Deus. Pessoas que se afastaram por conta do pecado de Adão. Então, o velho Simeão, ao apresentá-lo no templo, ele está colocando o mundo sobre o seu senhorio, ou está mostrando para as pessoas que aquela criança é senhor do mundo. Então, a primeira manifestação acontece no dia em que o velho Simeão apresenta a apresentação do menino Jesus no templo. Um dos mistérios que nós contemplamos no Santo Rosário. Então, é a primeira Epifania. Depois nós temos a segunda Epifania, que é a festa de hoje. Se no dia da apresentação do menino Jesus no templo é Jesus que é apresentado, e é apresentado a Deus, hoje também, Jesus, Filho eterno, Filho do eterno Deus, Deus eterno, Filho do eterno Deus, feito carne, é apresentado às nações. Apresentado a todos os povos, como nós vimos na primeira leitura do profeta Isaías. É apresentado a todos os povos, a todas as nações. E todos os povos distantes, simbolizados na figura dos magos, que vêm para adorá-lo. Estes magos conheciam de Deus, conheciam os mistérios de Deus.
não que conheciam propriamente, mas Deus, na sua bondade, quis revelar aos magos o mistério da sua bondade e o mistério da sua presença. E ao revelar a eles, desperta no coração deles a vontade de vir do Oriente para adorar. E eles se colocam a caminho, guiado pela estrela, que é a presença do próprio Deus, a figura do próprio Deus guiando e mostrando para eles o caminho. Eles chegam para adorar o menino. E oferecem ao menino ouro, incenso e mirra. Gesto profundo de reconhecimento. Não é só um presente que trazem a um recém-nascido. Não é só presentes que oferecem a um recém-nascido, não. Esse recém-nascido é Senhor do mundo. Esse recém-nascido é Senhor do universo. Esse recém-nascido é Senhor do céu e da terra. Numa criança, que se manifesta numa criança. Eles o adoram profundamente. Então, neste segundo momento da Epifania, ou nesta segunda Epifania que acontece dentro do mistério do Natal, nós contemplamos Deus eterno, feito carne, que assumiu a nossa carne, assumiu a nossa natureza, se fez um de nós, se tornou igual a nós. Como eu dizia na noite de Natal. Os pastores ficam maravilhados e os anjos anunciam o nascimento de um Salvador. Eis que nasceu-vos um menino, o Messias nos foi dado. E os pastores o adoram junto com os anjos. E hoje nós vivemos contemplando os magos que vêm de longe, de um país distante, para adorar Deus menino. E é justamente esse o ponto em que deixou Herodes perturbado. Porque se dizia tanta coisa desse menino que Herodes ficou com medo. Ficou com medo do menino. Porque disseram que esse menino era um rei. E porque disseram que era rei, assustou Herodes e Herodes ficou com medo. E o que Herodes manda fazer? Manda matar as crianças. Nós celebramos os Santos Inocentes no dia 28. Santos Inocentes. Nós celebramos. Quem são os santos inocentes? Aquelas crianças que Herodes mandou matar, na tentativa de mandar matar, de matar também o menino Deus. Mandou matar as crianças que nasceram naquela época, de 2 anos para baixo, para tentar matar o menino. Então, é este que nós contemplamos, que os magos vêm adorar. Vêm de longe para adorar. E oferecem presentes. Não só porque oferecem presentes, mas oferecem presente como gesto de adoração a um Deus que se manifesta nesta criança. Não é uma criança normal, não é uma criança como todas as outras crianças que nascem na face da terra. Essa criança é Senhor do mundo, essa criança é Senhor do universo. Essa criança é o Criador do céu e da terra, Verbo eterno feito carne que habita no meio de nós, que hoje é manifestado como luz dos povos para iluminar todas as nações. Mas esta é a segunda Epifania. E a terceira Epifania qual é? A terceira Epifania que nós vamos celebrar domingo que vem. A festa do batismo. Na primeira Epifania foi o velho Simeão que apresentou. Na segunda Epifania foi o próprio Pai quem apresenta o Filho bendito ao mundo. E no batismo é Jesus mesmo que se apresenta ao mundo para levar a cabo a missão que Deus confiou, de resgatar o ser humano e levar de volta o ser humano para Deus. Então nós contemplamos 3 epifanias durante a festa de Natal. Durante esse tempo de Natal, nós vivenciamos 3 epifanias. A primeira apresentação do menino Jesus no templo, a segunda, a epifania, a festa da Epifania, propriamente dita. A terceira, o batismo do Senhor, que nós iremos celebrar no próximo domingo, onde é o próprio Senhor que se apresenta para exercer a missão que o Pai confiou a Ele, de resgatar-nos, de levar-nos de volta para Deus. Agora, é importante a gente compreender isso e buscarmos adorar a Deus, ou buscar compreender com o coração toda esta realidade, para que a gente não tenha a mesma atitude de Herodes,
E qual foi a atitude de Herodes? A atitude de Herodes foi uma atitude de rejeição. Herodes rejeitou por completo. Herodes não quis saber. Ele até diz para os magos: idem e procurai informações exatas sobre o menino e voltai-me para que voltai a dizer-me para que eu também possa ir adorá-lo. Só que a gente percebe no texto do Evangelho que a intenção dele não era adorar. Ele sentiu medo, ele se sentiu ameaçado. E porque sentiu ameaçado, ele tem, primeiro, uma atitude de rejeição. E segundo, ele tem uma atitude de violência, né, na tentativa de eliminar aquele que poderia ameaçá-lo. Aquele que poderia ocupar, segundo a mentalidade de Herodes, o lugar de rei. Porque Herodes se achava o único rei na face da terra. E aí, quando disseram que nasceu um rei na forma de um menino, ele ficou com medo. E manda matar. Manda matar o menino. Então, nós precisamos compreender e também termos a atitude, termos em nós a atitude dos magos, de nos colocarmos em adoração, de termos coragem de nos dobrar diante deste menino, diante desse mistério de Deus que se revela. Deus revela o mistério da sua presença. Deus revela o mistério daquele que Ele é. E revela todos os povos, revela todas as nações. Aqueles que abrirem o coração e o adorarem, poderão testemunhar a sua presença. E vejam, este mistério é tão profundo que também nós recebemos. A Virgem Maria recebeu em seu ventre. E ao receber no seu ventre, cantou magnífica: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Zacarias, quando recebeu a notícia do nascimento de João Batista, também louvou este menino. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Ele canta os louvores de Deus. Isabel alegrou quando recebeu a saudação de Maria, ainda grávida de Jesus. E João Batista exultou de alegria quando percebeu a presença de Jesus no ventre da Virgem Maria. O velho Simeão cantou os louvores de Deus quando apresentou o menino no templo. Agora deixai, Senhor, o vosso servo partir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. A profetisa Ana, no templo, também se alegrou e cantou as maravilhas do Senhor por ter experimentado o mistério da salvação de Deus. Nós recebemos Ele mesmo, o mesmo que passou no ventre bendito da Virgem Maria, o mesmo que alegrou João Batista no ventre de sua mãe, o mesmo que fez a voz de Zacarias voltar, o mesmo que fez o velho Simeão exultar de alegria no templo, e também a Ana, ele passa pelas minhas mãos sacerdotais, pelas minhas mãos deste pobre pecador, ao invocar o Santo Espírito que vem, desce sobre as oferendas e transforma aquele pão e aquele vinho. E aquele pão e aquele vinho se torna corpo e sangue de Jesus, a presença do próprio Deus. E depois nós comungamos. E a conclusão disso é, quando nós o recebemos, qual é o sentimento que produz dentro do nosso coração? Será que o sentimento é o sentimento de adoração que tiveram os magos? Ou será, Deus o livre e guarde, que é a atitude de Herodes, de rejeição, de negação, de não aceitação do mistério de Deus que se revela? Quando você comunga o corpo e sangue de Jesus, o que produz no seu coração? Com que sentimentos você se aproxima para receber o corpo de Jesus? Aquele mesmo que passou pelo ventre bendito da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, também
se faz presente no meio de nós, nas espécies do pão e do vinho. É o mesmo, com o mesmo mistério, com a mesma glória, com a mesma graça, com o mesmo poder. Deus eterno feito carne. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós podemos dizer, o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. E nós, ao recebermos, como reagimos? Que produz em nós, que sentimentos nós temos quando nós o recebemos na Santíssima Eucaristia? Que a gente possa pensar e meditar sobre isso, porque ele é o mistério do Natal que nós estamos contemplando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.